Eu devo dizer que tinha imensa curiosidade em conhecê-lo. Eu não sou grande apreciadora do cinema português, mas vi o corte de cabelo e gostei imenso. E apesar de ser uma situação um bocado caricatural, eu conheço uma história semelhante que se passou na vida real. É engraçado como às vezes a realidade ainda é mais deslumbrante do que o cinema, ou ainda oferece maior diversidade do que o cinema. Mas não era esta a pergunta que eu queria fazer. Eu queria lhe perguntar o que acha que os seus filmes têm a acrescentar ao cinema português? Eu, quando faço os filmes, não estou a pensar no cinema, nem no cinema português. Mas justamente, como estava a falar do corte de cabelo, o corte de cabelo é, de algum modo, eu não conseguia encontrar uma solução para a minha vida. E o filme foi a maneira de eu tentar manter-me à tona do sofrimento, da perda do amor. E digamos que os meus filmes são um pouco resultado dessa urgência de ter que dar respostas a certas situações da vida e através do cinema dou a resposta que consigo, que posso dar. Já se viu confrontado com alguma depressão? Não sei se tecnicamente nunca fui ao médico nesse sentido, portanto não sei se posso dizer que tecnicamente me confrontei com uma depressão. Mas com situações de depressão, tenho a certeza, já me confrontei. Mais abaixo e mais acima, está mais elevado. Não, por exemplo, estávamos a falar da questão do amor. Eu acho que quando a pessoa está muito apaixonada e o amor não corre bem, a mim já me aconteceu situações de não conseguir fazer nada, porque o amor tem uma dificuldade brutal que não é apenas um produto da nossa imaginação. Quando acontece, quando duas pessoas se amam, é como se algo que é da ordem do sonho e da imaginação existisse na realidade. Ora, vivermos esse sonho e ele ser interrompido é tipo uma pessoa saltar de paraquedas e o paraquedas não abre, não é? E, portanto, eu já vivi... para que viver sem o amor? Depois da pessoa viver com amor, para que viver sem amor? Eu também... Já passei pelo mesmo. Eu estava a pensar... Portanto, isso é uma situação depressiva e que leva muito tempo. O que eu penso para mim próprio é que tem que se viver o amor sabendo que o amor é é da ordem do sonho e que quando acaba... tem que se viver na realidade, não é? Portanto, a depressão que surge, por exemplo, com a falta de amor, eu não sei se tem cura, eu não sei se algum de nós pode viver sem amor, não é? Eu não sei se é possível um ser humano viver sem amor. É engraçado, fizemos agora há pouquíssimo tempo um programa mesmo sobre esse tema, se a vida tem sentido sem um grande amor. E uma das coisas que foi referida é que realmente o amor é fundamental, mas que também existem vários tipos de amor. Também pode haver o amor por aquilo que fazemos, o amor pelas pessoas, a curiosidade por conhecer a mente humana, um amor pela humanidade. Há muitas formas de amor também, não tem que ser só o amor carnal. Também há o amor platónico, também há... Mas o amor é fundamental, isso é um facto. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito ligada à ideia do amor romântico, é um bocado como a fé. Eu acho que o amor ideal seria a família, né? Mesmo que eu próprio não tenha ainda conseguido vivê-lo, mas eu acho que a família é a coisa mais extraordinária que existe, mesmo que eu não consiga, né? Portanto, eu diria que esse amor é o amor mais elevado, o amor de ter uma família, ter filhos e viver para a família. Isso deve ser... Hoje em dia é muito complicado isso. Eu acho que tem... complicado, é preciso ter sorte. Eu acho que tem que ver com... Eu acho que tem que ver com o conceito de liberdade, não é? O conceito de liberdade atual é a liberdade de romper. Mas o conceito de liberdade da filosofia e do pensamento medieval é a liberdade de nos comprometermos. Mas toda a sociedade capitalista e de consumo e toda a ideia de conhecimento é a ideia de romper, não é a ideia de ligar. Então, nós vivemos dentro das ideias da nossa sociedade e, portanto, a ideia de romper é que está ligada à ideia de liberdade. Isso não permite o amor, de facto. Qual a maior loucura que já cometeu? Pode ser por amor. Eu acho que a maior loucura foi este filme, sinceramente, porque o filme levou tantos anos a fazer... Houve tantos antagonismos ao nível dos atores, ao nível dos decors, ao nível...
da dificuldade de filmar na água, de filmar no convento. As próprias ideias do filme são tão a contrapelo do contemporâneo. 10 anos a fazer um filme é muito tempo. Porque há loucura no sentido de fazer um rompimento brusco, instantâneo. Mas a loucura, essa loucura da pergunta, é como viver um objetivo no tempo. Isso é que é muito difícil. Ou seja, também era o que estávamos a dizer do amor, não é? Como viver o amor no tempo e não apenas no instante ou no momento. Então a grande loucura é a pessoa persistir num mesmo pensamento, na procura de um mesmo pensamento, que foi o que aconteceu com o Deste Lado da Ressurreição. O que o levou a optar pelo cinema? Eu era muito próximo da literatura, por outro lado estava a estudar Direito, mas o meu amor principal talvez fosse ver pintura. Eu dá a impressão que foi o cinema que, dentro destas diferentes coisas, me escolheu a mim. Eu acho que há uma coisa muito boa do cinema, que é de não estar fechado num quarto a escrever ou a pintar. E para uma pessoa como eu, que era um bocado fechada, o cinema tinha a vantagem de estar com as outras pessoas. É como se eu, através do cinema, me tivesse forçado a não estar apenas sozinho, com os meus pensamentos. É uma forma de socializar também, de alguma maneira. E de criarmos dificuldades a nós próprios para não vivermos só como queremos. O cinema, ao ter as equipas, as várias etapas do trabalho, exige uma disciplina a que eu queria fugir na própria vida. E como é uma disciplina quase de natureza militar, porque nós levantamos às 6 da manhã e trabalhamos 14 horas por dia, todos os dias, a pessoa sai dos seus demónios e das suas... Tem que fazer qualquer coisa. Então é uma forma extraordinária de não ficar prisioneiro do detestável eu, que tem sempre manias e exigências, não é? Hoje temos o prazer de sermos porta-vozes de uma pergunta que vem da bela cidade de Roma, de uma equipa de rádio chamada Monte Santo Rádio Web, um programa de rádio italiano com as mesmas características que o nosso, que em primeiro lugar queremos agradecer a participação deles, destes nossos amigos, e desejar que se repita muitas vezes no futuro. Vou tentar ler a pergunta deles em italiano e depois em português. Vorremmo chiedere a Sapigno come è stata l'esperienza di girare un film sulla guerra in ex-Jugoslavia. Quanto è importante per una regista parlare della realtà della guerra, l'ultima, speriamo veramente, in Europa. Gostaríamos de perguntar ao Joaquim Sapinho como foi a experiência de filmar um filme sobre a guerra na antiga Jugoslávia. Quão importante é para um realizador falar sobre a realidade da guerra, a última, esperamos, na Europa. Eu acho que a Guerra da Bósnia tem que ver com o que estávamos há bocado a falar das reconciliações feitas à pressa. A região dos Balcãs tem uma guerra contínua já há muito tempo e a paz a todo o custo tem a consequência dos problemas não ficarem resolvidos. A experiência de filmar na Bósnia foi realmente assustadora, porque mal desapareceu a película do comunismo sobre a Jugoslávia, afinal cada pessoa era de uma religião diferente e de uma maneira de pensar completamente diferente, e as pessoas começaram-se logo a matar. Então o que eu descobri era que na Bósnia o que havia era ex-ortodoxos, ex-muçulmanos. A solução da comunidade europeia para a Bósnia é o dinheiro, como também foi para Portugal e depois, etc. Não é? Mas depois, quando falta o dinheiro, voltam os problemas que havia antes. Então esta experiência foi não apenas assustadora em si e de estar ali a testemunhar aquela guerra, mas também de sentir de que as forças que têm posto a Europa em guerra não estão em paz, digamos, estão só adormecidas, e basta olharmos para a situação em que estamos nós agora todos, não é? Em que a construção da ideia europeia é apenas baseada no dinheiro e mal o dinheiro falta, tudo corre logo mal. Eu diria que esse filme é uma espécie de sismógrafo desta situação europeia, em que, seja qual for a película que se põe por cima, se não se encontra uma paz que tenha em conta o que é que separa as pessoas, é muito difícil uni-las à força, fica só... é temporário, não é? Qual o filme que marcou a sua infância? Houve um filme na minha infância que me perturbou muito, que foi a Alice no País das Maravilhas, da Disney. Estou aqui a falar e estou a ver a Alice a cair no poço, atrás do coelho. Acho que esse filme é uma coisa... Nunca mais houve nenhum filme que tivesse este impacto em mim. Uma espécie de mundo de possibilidades,
Eu vi num ecrã gigantesco e fiquei apaixonado pela Alice e no fundo também fiquei apaixonado por aquela maneira de viver. Ou até diria que senti que era um filme muito realista, Alice no País das Maravilhas, ou seja, que o mundo é de facto assim, o mundo é muito complexo, é muito... Cada entrada em cada sítio tem um sistema diferente. Eu acho que esta nossa situação aqui, a vossa rádio, eu ter feito um filme, os aviões, tudo isto é uma situação da Alice no País das Maravilhas. E portanto, é um filme realista, não é? Como cineasta, qual o seu maior sonho? Eu gostava de filmar uma rapariga que fica grávida e que quer ter o filho. Era esse o meu maior sonho, conseguir fazer um filme em que isso acontecesse. Qual o futuro que imagina para o cinema português? Eu acho que o cinema português é constituído pelas pessoas que querem fazer os filmes. Então o futuro que eu imagino é as diferentes sonhos e desejos das pessoas que querem fazer os filmes. E qual o seu próximo projeto? Já está em curso? Era desse, gostava de fazer uma rapariga que fica grávida, porque isso parece uma coisa muito difícil. Aquilo que Deus deu é o mais difícil. Eu, no meu caso, ainda espero ser pai, apesar de ter uma idade já de 55 anos, mas ainda penso em ser pai e já sou avô sem saber. Um pai consciente, não é? Um pai consciente. Pois, porque eu acho que aquilo que é o dom, a nossa civilização transformou naquilo que é mais difícil. E aquilo que para os pobres é fácil, que é ter um filho, para nós, que somos todos tão ricos, afinal as coisas são dificílimas. E dizemos que elas são difíceis por causa do dinheiro. Mas elas são tão fáceis para os pobres, não deve ser o dinheiro, não é? O que acha de Manuel Oliveira? Nós tínhamos um professor na escola de cinema. Eu venho de uma tradição que é da escola de cinema. Ele não foi nosso professor na escola de cinema. E, portanto, os meus afetos ficaram mais ligados aos meus professores. E, portanto, eu não vejo o cinema, como é que é dizer, de fora, vejo o cinema de dentro. E houve um professor meu, de quem eu era muito amigo, que é o António Reis, porque eu tenho um amor enorme, que justamente fez um filme num hospital psiquiátrico, o Jaime, que é um filme que eu admiro absolutamente. E o meu afeto vai todo para o António Reis. Eu o conheci-o, era amigo dele. Esta nossa agradável conversa, porque está a ser, além de uma entrevista, uma conversa, está a chegar ao fim, mas não queríamos terminar sem antes de fazer uma pergunta que às vezes colocamos aos nossos entrevistados. É se não se importava de trocar de papel connosco e se há alguma pergunta que gostasse de nos fazer, alguma curiosidade que tivesse a nosso respeito. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com este sítio e que é um bocado, eu penso isto muito em relação às crianças e aos divórcios, que é o sistema judiciário não reconhece a existência das crianças, ou seja, quando há um divórcio, pergunta-se ao pai, pergunta-se à mãe, mas não se pergunta à criança o que é que ela acha do divórcio. Porque é como se as crianças não fossem seres humanos. Mas, de facto, quando há uma família, não é só o pai e a mãe, também há as crianças, não é? Mas a criança não tem opinião. Então a pergunta que eu faria era se é bom ou não haver hospitais psiquiátricos. Eu não sei, eu pessoalmente acho que o ideal era que não fosse necessário haver hospitais psiquiátricos, que as pessoas com psicodiagnóstico se sentissem bem na sociedade e tivessem a oportunidade de estar nela, quer seja no mundo de trabalho, quer seja de outra maneira. Mas também concebo que possa existir hospitais psiquiátricos em que as pessoas sejam tratadas como seres humanos, com individualidade, com desejos próprios, ambições próprias e que tenham voz. E nós, com este nosso programa, é uma forma de termos voz, porque normalmente também ninguém pergunta aos utentes nada acerca da criação de um hospital psiquiátrico, como é que gostariam que fosse, que condições é que gostariam que tivesse. E então isto é uma nossa maneira de termos voz através da rádio. Mas eu penso que o ideal era não ser necessário haver hospitais psiquiátricos, seria o ideal. A pergunta é para todos. Sim.
Eu acho que para alguns casos é preciso haver hospitais psiquiátricos. Estas páginas de estar a viver entre árvores e jardins e passarinhos a cantar é muito linda e vence a depressão. E quanto às residências, tive experiências numa residência protegida, é bastante difícil ao estigma. Ao estigma é que é muito grande e a integração do doente na sociedade é muito difícil. E não só, há muito doente que não é capaz de estar numa residência, tem de estar num hospital psiquiátrico primeiro para depois passar para a residência. Tem de haver uma preparação prévia antes de ser colocado na sociedade. Eu concordo que os doentes têm uma palavra a dizer e as crianças, no caso dos divórcios dos pais, também elas são importantes. É importante saber o que elas acham e muitas vezes elas têm razão. Acho que devia ser uma alternativa, não tanto para as pessoas ficarem internadas meses e anos, acho que é muito tempo, porque depois perdem a noção da realidade e podem ficar piores para mim. Se o Sapinho, eu posso falar por mim, que estou aqui há 17 anos, tive um acidente, fiquei sem duas pernas. Se não fosse este hospital, não sei o que seria da minha vida, e eu acho que este hospital salvou-me a vida. Tenho a certeza absoluta. E acho que os fármacos me ajudaram bastante. E há 4 anos que eu era toxicodependente e há 4 anos que eu não consumo droga. Eu estou completamente já quase de saída, por isso não. Mas foi bom, foi bastante bom de estar aqui o tempo que eu estive, internado aqui com a Rádio Aurora, em companhia. Recuperei bastante e com os convidados que apareceram todos o tempo que são aceitos os convites, por isso ajudou bastante tempo, o tempo que eu passei por aqui, estou. Tá? Queria só acrescentar uma coisa. Eu acho que infelizmente as pessoas sentem-se protegidas às vezes num hospital psiquiátrico, não estão em confronto com a sociedade, estão num ambiente protegido. É triste que assim seja, mas muitas vezes é assim. As pessoas não conseguem viver lá fora e no hospital psiquiátrico sentem outro estilo de desafios e os estímulos diferentes e sentem-se entre iguais. Eu acho muito deprimente estar internada, porque a medicação às vezes não corresponde àquilo que nós esperamos, com os efeitos secundários que as pessoas não compreendem, mas nós sentimos na pele. E acho que devia ser mais atencioso da parte de quem é responsável. E, por exemplo, eu que estou aqui há muitos anos, gostaria de ter uma família como toda a gente. Eu acho que nos hospitais há muita gente que tem a ajuda que é necessária. Para mim, os hospitais psiquiátricos, a partir de certa altura, serem mais como isolamento em relação ao resto da família, porque pouca gente aceita essa pessoa. O que é que acha dos utentes que são internados durante vários tempos prolongados e a família não contacta com eles e não lhes dão abrigo na casa deles? Acha que a família porta-se bem ou não? Eu penso que o que talvez aconteça seja que, como a ideia de indivíduo e a ideia individualista é superior à ideia de família, talvez o que já não exista sejam as famílias e não apenas as famílias abandonarem os doentes. A ideia de família e de integração dentro de uma família permitia todo um sistema de proteção em que, ao vivermos numa sociedade que tem por centro o indivíduo, deixa o indivíduo sozinho quando tem problemas diante do nada ou diante do Estado, quando o Estado tem possibilidades de ajudar, não é? Portanto, eu acho que nós o que temos que fazer, todos nós, quando digo nós, é nós aqui, é, se preferimos uma sociedade centrada na ideia de indivíduo separada das outras ideias de organização das pessoas, ou se a ideia de família é uma ideia que tem que ser equilibrada com a ideia de pessoa sozinha, não é? Mas nesta sociedade baseada no dinheiro parece muito difícil
que existe a ideia de família, não é? Que existe uma ideia de cada pessoa sozinha, quem fica para trás, fica para trás. Portanto, eu acho que isto exige uma discussão sobre a ideia de como é que a sociedade se organiza. Porque cada um de nós, se pensar que tem uma família por trás, se calhar ao voltar-se para trás, não apenas as pessoas que estão internadas, mas todas as pessoas ao olharem para trás veem que afinal já não é essa família, não é? E portanto a pergunta é se está bem esta organização da sociedade ou se justamente devíamos conversar, como aliás estamos a fazer, para ser outra organização a da sociedade. Se podemos viver sozinhos, não? Portanto, eu acho que esta questão é uma questão verdadeira para quem está internado e para quem não está internado. Porque a gente o que vê é as pessoas sozinhas com as suas televisões nos seus apartamentos, não é? Portanto, a sua pergunta é uma pergunta profundíssima. É uma pergunta para todos nós. É verdadeira para si, mas é verdadeira para todas as pessoas na sociedade atualmente. Se é melhor viver sozinho ou em família? Boa pergunta. Resta mais uma vez agradecer a sua presença aqui entre nós. Acho que foi extremamente interessante a nossa conversa, muito estimulante, muito motivadora. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Muito obrigado.